vamos começar, esta é a terceira sessão das conferências deste ano. A Raquel, em primeiro lugar, queria, em nome da Fundação e em meu próprio nome, agradecer à Raquel estar aqui connosco e a partilhar connosco as suas reflexões e os seus testemunhos. E, evidentemente, há um lado que convém não esquecer, é que todas estas conversas são gravadas e são online, portanto, podem ser vistas mais tarde por pessoas, podem ser indicadas a pessoas para o consultarem mais tarde. Portanto, não é só o público que está aqui presente, mas é o futuro público e faz parte de arquivos, passa a fazer parte do arquivo destes. Portanto, Raquel, as pessoas que foram convidadas têm experiências muito diferentes umas das outras no campo daquilo que se chama curadoria. Aliás, é uma palavra nova, não é? Como sabemos. Mas, enfim, são tudo pessoas que estiveram ligadas à arte e à arte contemporânea, principalmente, e à apresentação da arte, quer seja no sentido de exposições temporárias, quer seja, no caso da Raquel, é talvez a pessoa mais experiente deste conjunto. É de certeza a pessoa mais experiente no campo da museologia e dos museus e da apresentação da arte em museus. E parece-me que, enfim, era urgente considerar para assunto de reflexão o título que eu dei às conferências, La Rose à Rosée, espero que tu comentes, quer dizer que também muitas vezes vai a par na absoluta necessidade que hoje se sente da presença de um curador ou de curadores na apresentação e no estudo e da arte. Ao mesmo tempo também se continua, aliás, a conversa do Pedro Cabrita, para começar, pôs muito essa tónica de que ele pessoalmente, diz ele como artista, e eu tenho visto em muitos artistas isso acontecer, recusa completamente que um curador trate das suas exposições. Quer dizer, mas ele próprio apresenta-se e não se importa de fazer o papel de curador. Portanto, há aqui uma coisa. E ouve-se muitas vezes dizer que os textos são completamente ilegíveis, que os curadores falam de alhos e bugalhos e que não tem nada a ver, que um artista não tem nada a ter coisas a explicar porque as coisas falam por si próprias. Lembro daquela entrevista ao João Cotileiro no Simpósio do Porto, dizia assim: eu não falo, a arte fala por mim, quer dizer, coisas desse género. Portanto, como é que é isto? E depois, por outro lado, percebe-se que, de facto, a diferença que se faz haver umas exposições feitas que tenham um trabalho prévio de estudo, de levantamento, e ao mesmo tempo até de marketing e de apresentação, enfim, há toda uma série à volta disto tudo. Estamos aqui para começar. La Rose à Rosée, quer dizer, quem rega é regado. A ideia é que se volta ao feitiço contra o feiticeiro. Muitas vezes o curador é acusado exatamente e acaba por se molhar, não é? Quando devia estar seco. Então, muito boa tarde a todos. Manel, muito obrigada. Maria da Graça, muito obrigada. As pessoas amigas e simpáticas que estão aqui, a esta hora de concorrência. A gente vai fazendo diálogo, não é? Foi isso que combinamos. Em relação ao que estava a dizer o Manuel, eu, na verdade, não tenho tanta experiência assim de trabalhar, de comissariar exposições de artistas, assim, um artista. Tirando o Nikias Kapinakis, que está ali, mas o Nikias Kapinakis à maneira dele, que é sempre uma maneira diferente, nesse modelo. Quem é comissário é ele. Eu sempre me senti comissária ajudante e gostava muito de ser comissária ajudante, não tenho nenhum problema. Mas o Nikias é um caso muito especial de artista com uma visão e uma reflexão distanciada, mas também metida por dentro com a sua própria obra. De artistas vivos,
assim, mais relacionada diretamente com eles, não é muito a minha experiência. A minha experiência é efetivamente mais exposições de âmbito mais histórico, de história contemporânea, fundamentalmente, sendo que o conceito não é a contemporaneidade estrita, que não é uma área em que eu me gosto muito de mover, é no sentido histórico. Eu sou historiadora e, de facto, trabalhei em museus, mas eu não venho falar de nenhuma exposição, tirando a de agora do Cândido Portinari, se for oportuno falar, que de facto corresponde ao museu com que eu estou a colaborar. Não, é evidente, tenho funções de diretora científica, como se diz lá no sítio, mas é um ano, é um compromisso de um ano e portanto, também a fiz muito de fora. As outras que eu tenho aqui foram feitas completamente fora e por convites. Ouvi a conferência, o texto, as palavras ótimas, o ritmo, os assuntos interessantíssimos da conferência da Lígia e, entre outras coisas, temos isso em comum. Para mim, aquilo que eu mais gosto de fazer é mesmo investigação. Aquilo que eu gosto a sério de fazer é investigação. E eu costumo mesmo dizer às vezes aos meus alunos que um dia havia uns livrinhos, quando eram há muitos anos, do século passado, que dizia: a felicidade é... As pessoas brincavam e diziam, e pronto, eu digo que a felicidade é um dia na Torre do Touro, imaginem. E não consigo ir, e podem crer. Não digo que seja um exclusivo da possibilidade de felicidade, mas é um tópico muito forte. Eu que gosto da série de investigação. E o primeiro desafio, eu não vou estudar todas as exposições em que tive metida, ou fui metida ou meti, mas houve assim um desafio que foi de facto uma viragem no meu trabalho até então, qual foi, imaginem, para aí, em 88, creio eu, 1988, quando o então diretor do IPPC, o António Lamas, me convidou para repensar o que é que poderia vir a ser o Museu Nacional de Arte Contemporânea. O Museu do Chiato, com quem agora estão a faltar o nome de nada, não faz mal nenhum, ele ficou sempre com os dois. E foi um trabalho muito, muito interessante, que levou à inauguração do museu em 1994, depois de uma profunda remodelação. E esse foi um trabalho absolutamente novo para mim, porque eu conhecia bem a coleção do museu, achava eu, não conhecia assim tão bem quanto isso, mas conhecia bastante bem, de usar como historiadora, como investigadora. E depois era pensar dentro daquele espaço, condicionamento tremendo daquele espaço, os condicionamentos todos à volta do que é de Serralves, do que não é de Serralves, do que é seco, essas coisas que ainda duram. Nessa altura era Serralves que se estava a pensar como é que nós íamos montar ali um discurso que fosse claro e com a coleção que tínhamos, não tínhamos outra. Foi um trabalho dessa equipe inicial, ainda lá está no museu, a Maria de Aires, pouco depois, a tempo do... foi antes do Santana Lopes de demitir, que é uma coisa que eu me orgulho muito, foi logo em 90... Não, eu odeio perder, mas já agora acho que transformei em vantagem. O Pedro Lapa tinha entrado pouco tempo antes, e o Pedro Lapa foi sempre uma peça ali fundamental, e nós tínhamos discussões, e depois com o arquiteto, com o Jean-Michel Villemonte, e isso não é bem curadoria, não sei como é que se há de chamar a isso, estou a lançar também o repto, ou seja, temos uma coleção, temos um espaço, e temos liberdade, dentro destes pesados condicionamentos, de fazer uma exposição falante, atrativa, interessante, com algumas opiniões. Aí, no caso, era muito efetivamente o espaço que se nos impunha, não é? Nós organizávamos um bocado os conjuntos. Aquilo é um espaço muito difícil e muito pequeno, e organizávamos um bocado as coisas em função do espaço. Aí o diálogo com o arquiteto foi
de facto, absolutamente fundamental. Mas também estudámos, também criámos ali aquela figura que não era evidente. Por exemplo, José Augusto de França defendia que aquilo ficasse só como um museu do século XIX. E Serralves também queria isso. O Fernando Pernas não queria, mas queriam lá os administradores de Serralves, aqueles que agora voltaram a mandar em Serralves, que o século XX fosse todo para lá, para Serralves, para eles começarem a exposição permanente em 1900. E nós criámos ali aquela figura de final de 19, começo de 20, que eu acho que foi uma coisa profícua, foi uma coisa interessante e não era óbvio nem evidente. Eu devo dizer que foi a minha principal experiência em ato, com o Obra de Correr, sem estarmos a ver completamente o espaço, com tempo relativamente curto, e a fizemos ao mesmo tempo um catálogo. Foi uma aprendizagem em ato absolutamente extraordinária. Isso foi um trabalho que eu gostei imenso de fazer. E dou um salto muito grande, porque era disso fundamentalmente que eu queria falar. E não é, também é um bocado a homenagem ao Manel, nunca poderia ter feito um trabalho desses se não fosse o Manuel e o Jorge Mulder. E de facto foi um desafio absolutamente aliciante. Algures em 2005, deve ter sido 2005, porque a exposição é 2007, deve ter sido no início de 2005, o Manel Costa Cabral, diretor do Serviço de Belas Artes da Gulbenkian, e o Jorge Mulder, diretor do Museu do Campo. Então era assim, convidaram-me para almoçar, muito simpaticamente, na gôndola. Já nada existe, nem a gôndola, existimos nós Nós estamos. Mas o resto existe. Não foi em Veneza, maneira. foi em Lisboa. Foi. A gôndola era em Lisboa. Era ali a gôndola, do outro lado da rua. E fizeram um desafio muito interessante, que na verdade a gente pode considerar, Manuel, sendo otimista, que é como eu gosto de dizer, que a grande transformação que depois os museus sofreram, a fusão dos dois museus, do Centro de Arte Moderna e do Museu Gulbenkian. De certo modo, eu não estou a dizer que são vocês os culpados, mas aquilo que vocês me pediram na altura pressupunha uma coisa que nunca se tinha feito, de uma forma fundamentada, coerente e com estofo, que era articular a coleção com a herança do Serviço de Belas Artes, ou com os adquiridos do Serviço de Belas Artes. Porque, na verdade, eu não é do Museu Gulbenkian que vamos falar, não sei, as razões foram sobretudo económicas, não sei se foi feito da mesma forma, mas eu concordo, sou muito favorável, do ponto de vista de visão do Museu Gulbenkian, à junção dos dois museus, que é relativa, porque são dois edifícios distintos, portanto a fusão nunca é total. A fusão é uma única equipe, porque aquilo tinha duas equipes de serviços de inventário, duas equipes de serviços de educação, dois serviços de curadores, que não se chamavam assim, de um lado os conservadores, do outro os curadores, e eram duas instituições que se encontravam a tomar café, para aí, iam lá às inaugurações uns dos outros. E por isso eu sou bastante favorável a esta junção das equipes. Bom, de alguma forma, eu vejo sempre aquele repto que vocês me lançaram para a exposição de 50 anos da arte portuguesa na Fundação Carlos Gulbenkian, em 2007, como, para mim, na minha cabeça, está sempre a gênese desta junção, nos aspectos mais positivos, vem daí. Porque o que é que me pediu o Jorge e o Manuel? Pediram que pensasse numa exposição para celebrar os 50 anos da Gulbenkian, que tivesse em conta a coleção do museu, portanto, era uma exposição centrada nas obras, na coleção do CAM, mas que articulasse com a documentação absolutamente extraordinária do Serviço de Belas Artes. E foi um projeto, é assim,
quem viu a exposição em 2007 pode criticar à vontade. A exposição tinha falhas e houve coisas que não correram tão bem. Mas sabem que quando os projetos passam, os adquiridos dos projetos, sendo que, obviamente, as críticas são legítimas e houve críticas com que eu concordei na altura, outras não tanto, é sempre assim. Eu acho que foi uma linha de trabalho que foi tão fecunda, que os aspectos menos interessantes não contam. E tivemos a sorte, e agora é a minha investigadora a falar, de podermos fazer essa exposição de uma forma que hoje já não era possível. Porque hoje também não era possível por muitas outras razões, mas havia também razões técnicas, não apenas da política da casa ou de quem hoje coordena a casa. É que, exatamente quando este trabalho começa a ser delineado, estava o Serviço de Arquivo e de Bibliotecas a iniciar a catalogação dos processos dos bolseiros. Nós ainda mexemos naquilo tudo à vontade. Mandávamos vir os dossiês, aquilo foi um verdadeiro deslumbre. Eu propus ao Jorge e ao Manuel constituir uma equipe com duas colegas minhas, que trabalhámos maravilhosamente, elas contratadas a tempo inteiro, bons tempos em que isso era possível, a Ana Filipa Candeiras e a Ana Ruivo, e de facto nós passámos, como eu costumo contar, 2 ou 3 meses. Eu só dizia ao Manuel, não me perguntes nada, porque nós mergulhámos nos processos dos bolseiros. E toda a gente sabia que os processos dos bolseiros eram muito importantes. E eu próprio já tinha consultado processos de bolseiros, mas trabalhá-los extensivamente foi uma coisa maravilhosa. O que é que são processos de bolseiros? Assim que a Fundação é constituída, institui praticamente logo um sistema que foi tendo fases várias, no início muito pouco rigoroso, de atribuição de bolsas para estágios. Eu não estou a falar para exposições. Aliás, eu creio que no início nem havia para realizar exposições. Para formação complementar fora. Era isso que a partir da primeira exposição de artes plásticas da Gulbenkian. Ainda antes, estava a ser preparada a primeira exposição, já havia bolsas. Bom, aquilo foi... porque foram anos, claro que a gente às vezes, por causa do Amadeu, fala das bolsas de Estado do final do século XIX, início do século XX, mas eram meia dúzia. E depois deixou de haver. Depois ainda houve as bolsas do equivalente ao Instituto Camões, o anterior ao Instituto Camões, Instituto de Investigação Científica, a GNIC. De alta cultura, não é? E da alta cultura, mas eram pouquíssimas. Isso, sendo que as bolsas da Gulbenkian não foram só para novos, mas foram sendo cada vez mais para novos. Até porque, isso por exemplo foi uma das surpresas, e são coisas que ainda estão por estudar, as bolsas eram montantes muito baixos. E há uma coisa que nos relatórios dos bolseiros, aqueles eram obrigados 2 vezes por ano, me mete muita impressão, mas que eu vos garanto que é verdade. Não é sobretudo no início. Eu acho que da parte da Gulbenkian, do Serviço de Belas Artes, naquela altura era coordenado pelo Gusmão, o Gusmão é a primeira pessoa que o dirige, havia um bocado a ideia que eles não faziam nada, que andavam a gozar em Paris ou em Londres, e que não aldrabavam. Ora, às vezes até me parecem as observações um bocado pidescas, devo dizer-vos. Havia coisas que me escandalizavam imenso. Uma desconfiança absoluta em relação aos artistas. Que obedece a outra coisa que o Presidente tinha. Eram os estroinas. Eram os estroinas. E o Presidente tinha muita ideia, quando se começa a pensar se faz uma coleção contemporânea ou não, que a arte portuguesa contemporânea não era fraquinha.
Não havia. Nós hoje podemos achar que os artistas portugueses não são conhecidos, mas a gente reúne meia dúzia de coreitas, ou uma dúzia, assim mesmo coreitas, e todos dizem que temos arte maravilhosa, e temos. Em finais de 50 não se dizia isso. Desconfiava-se da qualidade da arte portuguesa. E achava-se que eles eram um bocado estranhos. Não eram nada. As bolsas davam quase para morrer à fome. Houve um apoio extraordinário. Antes do Gusmão, quem dirigiu brevemente, por 1 ano ou 2, o serviço foi a Maria José Mendonça, que foi depois diretora do Museu Nacional de Arte Antiga, foi chamada para delinear o programa do Museu Gulbenkian, e que então se correspondia com o Vieira da Silva, 2 senhoras já com alguma idade e sem filhos, e a Maria José Mendonça recomendava-lhe os meus meninos: mantém mais uns meninos, trata-me bem os meus meninos, e que eram bolseiros jovens que iam para lá, sobretudo para Paris. Por exemplo, eu lembro-me do relatório do Hogan, não chegou a fazer relatório nenhum, o Hogan não era nenhuma criança, mas candidatou-se e deram-lhe uma bolsa. E ele chegou a Paris fazer gravura? Não conseguiu arranjar o quarto. Porque neste início dos anos, finais de 50, 60, está ali o Jorge Martins, que saberá melhor que ninguém, que não teve bolsa, já vou falar nisso. Não posso falar nisso? Não. É minha coroa de glória, eu falo no que quiser, estou aqui. Se não quiseres, depois contradiz. Não, eu não disse isso. A vida era muito cara em Paris. As bolsas eram fracas financeiramente. Era a fase em que muitas vezes se alugava quartos onde os patrões, os senhorios, não deixavam fazer ateliês. Os artistas demoram, às vezes, metade do primeiro ano à procura de alojamento. É muito interessante ver esse grau de dificuldade. E depois tinham que fazer os relatórios. E os relatórios são espetaculares. Ainda há menos de um mês fui ao Funchal e aproveitei, tive sorte, fui visitar a Lourdes Castro. Os relatórios da Lourdes Castro, já disse isto 50 mil vezes, deviam ser editados facsímile, são maravilhosos. E eles mandavam, ela, o Berto, o João Vieira e o... Escada? Ui, meu Deus... O que foi para a Alemanha. Costa Pinheiro. Mandavam os relatórios ao mesmo tempo. E chegavam atrasados. E diziam, os relatórios vão atrasados porque nós só temos uma máquina fotográfica e temos que ir fotografando as coisas vez a vez. E faziam relatórios, então, a Lourdes, que é uma mulher dos livros, mas todos eles com originais. Há muitos desenhos, muitas pequenas pinturas originais nos relatórios. Os bilhetes das exposições, os comentários às exposições, a descrição do que estão a fazer, são uma coisa deslumbrante. E nós, a uma certa altura, este é um aspecto que se prende aqui com a conferência, é aquela situação que também me aconteceu no Museu do Chiado. Tem a ver com a questão dos públicos, que a jovem, a júnior, vai estudar. No Museu do Chiado nós tivemos 4 anos a preparar a abertura do museu. Eu saí, porque fui posta na rua, mas depois reentrei. Mas, na verdade, no total foram 4 anos, ficou o Pedro Lapa. E, quando o museu abriu, nós tínhamos um bocado um desconforto. Que chatice, agora o museu aberto, temos que nos preocupar com outras coisas. Nós tínhamos passado 4 anos a estudar para abrir o museu e a preparar a abertura do museu. No momento em que o museu abre, a situação é outra. Na exposição dos 50 anos da arte portuguesa, o incómodo é, temos que fazer um programa museológico, temos que parar de ver freneticamente dossiês, porque nós víamos pilhas de dossiês. Antes de fecharmos o critério, como é que íamos escolher? E, claro, aquilo que nós gostávamos de fazer, mas não era possível. Nem sei se seríamos capazes de fazer. As coisas mudaram muito. Isto passa-se há 15 anos, mas as coisas têm mudado muito rapidamente. Talvez hoje tivesse sido possível. Aquilo que nós desejávamos fazer era uma exposição só de documentação.
era pegar nos processos e mostrar os processos. E, idealmente, deixar manejar-se os processos, faziam uma história da arte, que eu acho que era, e eu e toda a gente, e era o sentido da encomenda, a maior homenagem à Gulbenkian era expor aquele material absolutamente extraordinário. Mas tínhamos que fazer uma exposição e, de facto, a exposição teve sempre a fragilidade de um peso relativo que nunca conseguimos equilibrar bem entre a documentação e as obras selecionadas. Com o agravante que trabalhámos com a Cristina Senda Fonseca, que eu gosto imenso de trabalhar com ela, mas, como eu lhe costumo dizer, Cristina, tu aprisionaste-nos a documentação, porque a documentação foi posta em vitrines. Hoje teria sido talvez mais lutadora, mas ficou a investigação feita e a partir daí nunca mais foi o mesmo e nunca mais voltou a olhar para isto da mesma maneira. E nós acabámos por arranjar um critério que me levou a muitas jangas de artistas comigo, algumas ainda duram, eu tenho pena, mas, quer dizer, nós não podíamos expor tudo. E, portanto, o que nós decidimos, e são aquelas decisões difíceis, que obviamente não ilibam se são erros, não é um erro, foi um critério possível. Selecionámos artistas, o ponto de partida foi terem sido bolseiros da Gulbenkian. Bolseiros da Gulbenkian. E terem, e isso é muito subjetivo, relatórios muito interessantes. Porque depois também havia relatórios menos interessantes. E terem obras no campo. Portanto, para fazermos a junção das três coisas, terem obras no campo, mas não basta ter obras no campo. Terem relatórios interessantes, que preenchia a outra, tinham sido bolseiros. Não foi fácil fazer a seleção, porque depois o discurso tinha que ser coerente, tivemos que fazer algumas cedências, e o que ficou, sobretudo, desta exposição foi revelar esse mundo incrível, que não está todo estudado. Reparem, por exemplo, a uma certa altura, as Anas, como eu lhes chamava, andavam ali a ver os relatórios todos, e eu tive a sorte, enquanto lá, quem mandava, tu mandavas tudo, mas depois havia uns que tomavam conta dos dossiês e nos davam ou não davam. E no início não tinham percebido os dossiês que eu estava a ver. E eu comecei a ver os dossiês, que ainda estão todos por ver, porque ao fim de 15 dias de trabalho tiraram-nos todos, que era as bolsas recusadas. Porque eu achava que era tão interessante ver as bolsas que tinham sido concedidas como as bolsas recusadas. Foi nesse momento, que durou 15 dias, em que eu ainda não se tinham apercebido que eu tinha, como também chegámos a ter no nosso estaminé, os relatórios do Presidente, que é outra coisa que foi fechada a 50 chaves e já não vai ser na minha vida que vai ser aberto, e que eram absolutamente extraordinários. Portanto, eu estive ali a fazer trabalho de sapa, que dava uma visão para a exposição, mas também abria campo de investigação. Desses poucos dossiês dos recusados, o caso mais extraordinário foi de Jorge Martins. E eu vou contar a história, que é absolutamente real, que é muito interessante, porque as bolsas eram baixas, também não havia, o número de artistas era, eu estou a falar ainda no início, na primeira fase, era muito restrito, convenhamos, não tem nada a ver com o número de artistas que existe hoje, ou que foi existindo. E depois, lá está, era um mergulho no escuro, era preciso as pessoas quererem mesmo ir. Em princípio, toda a gente queria ir, mas há muitas bolsas recusadas. Mas eu acho que as bolsas recusadas são fundamentalmente, que foi ali a grande polémica que a primeira Exposição Geral de Artes Plásticas criou, era dos artistas ante, não é? Porque a Gulbenkian viu-se mergulhada quando fez a primeira Exposição de Artes Plásticas, abriu a exposição de toda a gente e concorreram os Silva Porto, salve seja, os Carlos Reis,
de 1956, portanto, os verdadeiros artistas portugueses, não é? Até houve um abaixo-assinado, exatamente de um grupo que se chamava, assim, se não eram verdadeiros, eram verdadeiros artistas portugueses, que era um núcleo naturalista, com legitimidade para existirem, mas que a Gulbenkian tomou desde o momento em que começa a perceber que tem que tomar partido, que não era essa a sua linha de apoio às artes. E, portanto, dos jovens, eu acho que grande parte dos jovens teve bolsa. Uns mais uma vez, outros momentos outra vez, outros com prolongamento, outros não. A exceção, assim, de artistas conhecidos, e que ainda por cima estava em Paris, foi o Jorge Martins. E circulava sempre, enfim, já conhecia essa história mesmo antes de pegar nesta documentação, e depois ela vem para as mãos, que é sempre uma coisa maravilhosa. E então há uma, não sei, Jorge, agora, se é a segunda ou a terceira vez que tu pedes bolsa, eu creio que é a terceira vez que pedes bolsa, em que há cartas do Rui Mário Gonçalves, lembro-me do Rui Mário, do Fernando Azevedo e do próprio diretor do serviço, o Artur Nobre de Guzmão, a recomendarem vivamente que a bolsa seja atribuída. Isto, nunca encontrei isto em nenhum processo. E estranha-se, porque é que primeiras recusas, num artista como o Jorge, e que estava a viver em Paris ainda por cima, e que tinha uma obra reconhecida, e depois, num retomar do pedido, cartas de recomendação de toda a gente que fazia opinião na matéria. E então, anexo, há uma tirinha, aquelas coisas maravilhosas que os investigadores encontram, uma tirinha de papel com uma frase do Sr. Presidente. Creio que se trata de um refratário. O creio é que eu gosto. Creio que se trata de um refratário. Só. E vocês vejam, portanto, só isto, não é? E, portanto, o que é que o Azeredo Perdigão queria dizer e não escreveu, mas que todos puseram a viola no saco e ele ficou sem bolsa, mais uma vez. O relacionamento entre o Azeredo Perdigão e o governo, bem representado no Conselho de Administração por Teotónio Pereira, que era um peso pesado da direita do regime, muitas vezes era o Azeredo que equilibrava mais essa direita do regime, via esta política de apoio à cultura contemporânea com imenso ceticismo. Quer dizer, acharem que, por um lado, é verdade que se faz a aliança com o CNI, que também o CNI tinha, a Lígia estudou isso, e daqui a um bocado pode-se intervir. Há aberturas, mas também há fechaduras. E a fechadura era não dar armas ao inimigo. Ou seja, era possível fazer alianças tácitas, era possível apoiar os novos, que até alguns deles, rapazes, estavam a fugir à tropa, pois é, mas não tinham um nome aqui na testa, eu sou refratário. Ele tinha. Não é? Porque uma coisa é fugir antes de se poder ser refratário, e o processo ainda tem ali algum enquadramento jurídico, não vive em Portugal. Outra coisa é o que ele fez, que é um crime, não é? Pronto, ele, se viesse a Portugal, era preso, como é óbvio. Os outros eram postos na tropa, ele era preso, é diferente. E o Azeredo Perdigão não podia dar uma bolsa a um criminoso político.
Pronto. Não é? Não podia. Era tão simples quanto isto, mas ele não escreveu, não disse mais nada, só pôs isto. Creio que é refratário. E, portanto, não me vou pôr na boca do lobo, autenticamente isso. Não é? Se calhar, se o Jorge tivesse tido a bolsa, possivelmente tinha mudado alguma coisa na sua vida, não sei. Não sei. Para pior. Para pior, não sei. Quer dizer, eu lembro do Hogan dizer que devia o facto de ser pintor não ter acabado o curso de Belas Artes, porque se tivesse acabado o curso de Belas Artes, tinha sido professor e não marceneiro, e isso tinha-lhe prejudicado a vida de pintor, porque não lhe dava tempo para pintar. Se calhar o Jorge, com a fortuna que a Gulbenkian lhe ia dar, ficava ao píparo, sentado no sofá. Mas agora, antes de dar a palavra, Jorge... E não trabalhava. Nem pedi autorização. Não pedi autorização ao Manel, nem ao Jorge, e telefonei ao Jorge Martins, não ao Jorge Mulder, e disse, tenho uma coisa para te oferecer, e mandei-lhe a frase. E então o Jorge, nessa altura, contaste-me que, quando é que tu fizeste uma exposição na Gulbenkian? 83, a primeira. 83, uma grande exposição, e que, segundo me contaste, o Azeredo Perdigão chegou-se ao pé de ti. Não me largou o braço, não pude falar com ninguém, esteve a dizer que os tempos eram outros e que não sei o quê. Não, eu devo... Antes eu acho isto, porque eu gosto muito de estudar, e das coisas que mais me irritam, é muito difícil, é o que distingue os bons alunos dos maus alunos, porque eu, muito mais do que decoradora, sou professora. E decorador não sou nada, sou uma investigadora que faço exposições, às vezes. A coisa que eu mais gosto de estudar em Portugal no século XX são as astúcias das coisas. Por exemplo, gosto muito de perceber porque é que o Nikias Kapinakis nunca quis bolsa, nem nunca quis ir para Paris, e gosto muito de perceber um homem como o Azeredo Perdigão. Porque um homem como o Azeredo Perdigão, como algumas figuras que tu agora revelaste no teu doutoramento sobre a investigação sobre a Bienal de São Paulo, são as figuras que estão dentro do regime. Ele não pode estar fora do regime. Mas não é um salazarista. Portanto, ele depois, 56, 66, 76, 86, quase 30 anos depois, dá o braço ao Jorge Martins e disse, está a ver, estas coisas resolvem-se. Eu acho isto absolutamente extraordinário, porque foi mais ou menos isso que ele disse. Está muito por falar. E até amizade, mas tinha, não sei porque tinha ternura, efetivamente. Eu sou um péssimo exemplo da ideia que se pode fazer uma carreira sem ter tido bolsa. Eu acho que se deve continuar a dar bolsas, atenção. Realmente a Gulbenkian recusou-me 3. É isso foi. Com uma carta da Vieira da Silva, não sei se estão a ouvir. Estão, sim. É isso. Mas está aqui uma coisa. Mas eles estão a ouvir. Estão a ouvir. Já que não ouvimos. Estão a ouvir. Não, ouve-se. É um testemunho que eu acho muito giro. Estão a ouvir, não foi? Não. Fala mais. Devo ser o mais velhinho que aqui está, já sou testemunho, não sei porquê, mas só de mim. Nikias é mais velho. Para falar de bolsa, já não? Quer dizer, efetivo, bom, primeiro, foi o Zé Escada que me apresentou à Vieira da Silva quando eu cheguei a Paris em 61. Ela fez-me uma bolsa, pedi a bolsa no ano de 62, foi recusada, no ano de 63 foi recusada, e não pedi mais. E depois pedi outra vez, a Vieira fez uma questão. Havia alguma justificação para a recusa? Não. Recusada? Nenhum. Só para contar a história das recusas. A outra vez que eu pedi foi para em 70, não garanto. Não, foi antes. Sim, mas não foi. Não, foi para anos depois. A Vieira, que era minha amiga,
entretanto fez uma exposição em Portugal, ficou mais amiga do Perdigão e não sei o quê, e um dia diz-me: Jorge, você tem que pedir uma outra bolsa. Eu disse: oh, Maria Helena, já me recusaram 2, não peço mais. E ela disse: não seja orgulhoso, lembra-me como se fosse hoje, não seja orgulhoso, peça a bolsa. Então faça lá a carta, pronto. E quando eu recebi a resposta, quase foi com alegria que lhe fui meter o papel da recusa debaixo do nariz. Olha, está a ver? Ela caíram-lhe os queixos no chão, e pronto, assim foi. Pronto, isto é a primeira coisa. A segunda coisa, eu fui para Paris, iria, quer fosse refratário ou não, provavelmente. Foi maravilhoso não poder voltar a Portugal durante 13 anos. Foi uma coisa muito positiva que me aconteceu. Tive algumas dificuldades. Agora, os bolseiros, que tinham realmente uma bolsa muito limitada, eu sempre disse, eu tive uma vantagem imensa sobre eles. Ganhei uma experiência enorme de dar a volta, porque eles estavam à rasca a partir de uma semana da bolsa. Recebiam a bolsa, tiravam a barriguinha de misérias, compravam umas coisas para o frio, iam ao restaurante e ficavam sem dinheiro. No dia 7 ou 10 de cada mês. Eu tinha uma experiência a partir do dia 1. Foi muito positivo. Outra coisa, realmente a Gulbenkian não me dá bolsas, mas devo dizer que depois recuperou muito positivamente, e talvez até melhor, fez-me uma grande retrospectiva de desenho em 83, uma outra e uma grande retrospectiva de pintura, com o arquiteto Sommer, e depois o meu querido amigo Manuel Costa Cabral também me organizou uma exposição na sede da Gulbenkian em Paris, na antiga, no Paradina. Estas exposições, de certo modo, compensam não termos questões com 20 anos. Provavelmente até foi mais positivo do que temos tido nessa altura, que se calhar não sabiam de grande coisa. Bom, é tudo o que eu tenho a dizer. Bom, e portanto, este foi um caso, mas, e vou já fechar esta parte, portanto, foi a primeira vez que eu fiz uma exposição, com condições absolutamente extraordinárias de fazer a exposição. A exposição decorreu no edifício sede da Gulbenkian, fez um catálogo, tivemos condições de facto muitíssimo boas e foi a primeira vez que depois acentuámos na exposição dos anos 70 que eu tentei fazer uma coisa que muito me interessa, ainda há bocado estava a falar o Alberto Caetano, que é considerar que a história tão recente, que esse é um problema da curadoria, quando tem ambições totalizantes de épocas, dar a ideia que a história está feita. E que a gente sabe quem é a primeira divisão, desculpem lá, quem é a segunda divisão, como é que se articulam. Eu não tenho problema nenhum em considerar para mim, e dentro do que eu conheço, quem são os grandes artistas portugueses do século XX. Mas nós usamos a exposição para, através do expor documentação e algumas obras, virmos a dar espaço a artistas que tinham muito pouca visibilidade e que as pessoas espantavam. Mas porquê é que não está o não sei quantos e está o não sei quantos? Só passado mais tempo, só olhando agora para os catálogos, eu acho que nós avançámos alguma coisa nesse campo. Ou seja, fazer uma curadoria a contrapelo. Considerar que a história não tem que estar fechada, que a história pode ser revisitada. E que é muito interessante para uma época, aqui, portanto, eram, será, 30, 40 anos de produção artística, mostrar que há artistas muito interessantes, muito promissores, que a gente hoje mal ouve falar. Havia um outro aspecto que nós procurámos mostrar, que acho que no catálogo se percebe bem, que é também a evolução
dos meios de relatório, portanto, dessa documentação. Os primeiros relatórios desses anos iniciais de 60, basicamente até ao 25 de Abril, ou pelo menos até o início de 70, eram, de facto, são livros de artistas. Aliás, eu sempre me rebelei que eles estejam catalogados na biblioteca ou no arquivo e não na coleção do Centro de Arte Moderna, porque são claramente livros de artistas, há coisas maravilhosas. Reparem, e não tinha passado muito tempo, mas quando nós levámos à Paula Rego a bolsa de aula de 73, que já era a segunda bolsa, que é quando ela resolve estudar os contos tradicionais, ela pegou nos livros dela, que são os relatórios dela, e ficou absolutamente maravilhada, porque já não se lembrava de ter feito aquilo. Houve algumas revelações, artistas menos conhecidos, isso deu-nos muito prazer. E, se os primeiros são livros de artistas, depois começam a aparecer os diapositivos. Em vez das fotografias coladas, os diapositivos. E os últimos relatórios, obviamente, são virtuais. Não é? E nós também expusemos. Portanto, claro, não tem a mesma materialidade, mas também é uma documentação maravilhosa. Eu considero que não se pode fazer a história da arte em Portugal sem isso. Correu tão bem, tão bem, tão bem. O Manuel e o Jorge foram tão queridos que nos convidaram para fazer a seguir os anos 70, que está aqui o catálogo. Eu dos anos 70 só quero dizer duas coisas. No início, quando pensámos fazer uma exposição sobre os anos 70, a ideia inicial era exatamente descolarmos da exposição de 50 anos da arte portuguesa e fazer, não sistematicamente, uma exposição de anos 70 internacionais, que nem tínhamos capacidade, nem a Fundação teria meios para fazer, mas conseguirmos ter algumas pontuações de obras não portuguesas, que nós achássemos que punham questões interessantes aos nossos artistas naquela década. E começámos a fazer contactos, não é fácil, mas conseguimos, tínhamos algumas promessas e mesmo a Rita Fabiana, que nos estava a apoiar na parte da produção, já contactos estabelecidos. Portanto, a exposição é 2009, isto passa-se em 7, 8 e abate-se a crise. E o Manuel e o Jorge dizem-nos o orçamento da exposição foi reduzido a metade. E, portanto, o que é que se fazia com o orçamento reduzido a metade? Ou, dizíamos com ar orgulhoso, não fazemos, mas nós queremos fazer a exposição. Ou, por outro lado, aceitávamos o repto. Vamos fazer, estávamos em altura, isso foi ainda numa fase relativamente inicial, mas em que nós tínhamos na primeira fase, nos primeiros 6 meses, incidido em tentativas de contactos internacionais. E decidimos desistir do internacional, mesmo assim chamámos anos 70 a atravessar fronteiras, já vou dizer porquê, mas então, do pouco dinheiro com que ficávamos, surgiu a ideia, e foi a primeira vez que fiz, é uma coisa que se faz muito, em Portugal, não sei se fez antes, alguns artistas fizeram, mas assim, numa exposição institucional, não quero o prémio nenhum de medalha, que aliás lhes pertence a eles, que apoiaram tudo isto, mas eu creio, foi a primeira vez que se fez, não, minto, o António Rodrigues tinha feito isso nos anos 60 com as peças de Manuel Batista. Refazer peças. A exposição dos anos 70 teve uma crítica demolidora do Bernardo Pinto de Almeida, a meu ver completamente injusta e ao lado de qualquer tentativa. Eu acho que se pode fazer críticas. Agora, as críticas devem primeiro tentar perceber quais foram os conceitos em jogo, não é? E depois tiveram críticas positivas, outras menos positivas, mas eu atrevo-me a considerar, pondo-me fora do facto de ter sido comissária com as ANAs, que vale a pena ver o catálogo dos anos 70 e pensar no que nós fizemos, porque tivemos meios para isso, porque a Gulbenkian não proporcionou. Refizemos uma série de peças.
o caso mais maravilhoso e que me dá um orgulho extraordinário e que eu acho que é uma marca, bastava-me ter feito isso, foi o Alberto Carneiro ter tido a oportunidade de refazer a peça que tinha feito em 74 para ir à Bienal de Veneza. Eu tinha acabado de fazer, ou de escrever, e vi, portanto, não fui comissária, mas ele pediu-me um texto para o catálogo, uma exposição que ele tinha feito anos antes no Centro de Arte de Santiago de Compostela, fez uma magnífica exposição lá no Museu do Cisa. Eu escrevi um texto e nessa altura conversei muito com o Alberto e vi toda a produção do Alberto e nunca tinha visto referências àquela peça. E telefono ao Alberto e o Alberto diz-me: não, essa peça não está no catálogo da Bienal, estas coisas são muito interessantes, mas não foi exposta na Bienal. Foi exposta na Quadro, e não, e foi para a Bienal, era uma coletiva com vários artistas, isto é 70, a São Paulo é par ou ímpar, Veneza? É ímpar. É ímpar, então deve ter sido 77, deve ter sido 77. Eram vários artistas, a peça do Alberto chegou e não tinha espaço. E não foi montada. Em Veneza. Porque em São Paulo também não, é Veneza. Eu estou a dizer São Paulo porque não contaminado. Não, disse Veneza, eu estou a dizer que em São Paulo ele também não expôs. Pronto. Também foi enviado para expor. Ok, não expôs. E eu perguntei ao Alberto, e onde é que tens a peça? Ele disse: não tenho o projeto da peça, a peça não se pode guardar. E saiu mesmo sem falar com o patronato, mas com esta confiança que há em bom patronato, e eu disse: Alberto, refazes a peça. E foi uma coisa maravilhosa. Foi uma coisa maravilhosa, porque tivemos a sorte de ter nessa altura, é o meu trabalho de curadoria, é articular com a minha profissão. Tivemos a sorte de ter nessa altura no Departamento de Conservação e Restauro uma menina, que foi a Cristina Oliveira, que depois fez doutoramento, que estava à procura de tema de mestrado, com a Rita Macedo, que ela é professora. E ela fez a dissertação de mestrado dela sobre o fazer da peça dos 7 rituais do Alberto. A primeira coisa que o Alberto me disse é: está bem, eu faço a peça, pronto, houve um contrato com o Gulbenkian que pagava a produção. Desde que encontro uma oliveira viva. Uma oliveira viva? Mas uma oliveira viva morta de morte natural a seguir. Andou não sei quantos meses à procura da oliveira lá, descobriu não sei onde. Portanto, uma oliveira que estivesse viva ainda e que morresse de morte natural. Não sei como. E ele fracciona a oliveira em cerca de 80 fragmentos. Refez completamente a peça. A Cristina filmou tudo, a escolha dos materiais, as opções tomadas. Pessoas que tinham visto a peça na Quadro me diziam que ela na Quadro era mais forte, talvez porque o espaço fosse mais pequeno, mas ainda anteontem estava a falar com a Rita Macedo sobre isso, sobre a documentação para a arte contemporânea. Bom, foi ele que a fez, não fomos nós que a fizemos. Uma próxima vez há de ser alguém que a faça. Porque depois a Gulbenkian, ele ofereceu a peça à Gulbenkian. Não ofereceu a oliveira toda fragmentada nos 80 pedaços e mais as placas de alumínio espelhadas, e o vime, aquelas coisas todas que a peça tem, que é uma instalação maravilhosa. Ofereceu o projeto. E o projeto hoje existe na coleção da Gulbenkian com o dossiê anexo, que é todo o relato da montagem da peça feita por Alberto na altura da inauguração da exposição. E eu acho que isso é uma mais-valia absolutamente extraordinária. Fizemos uma coisa muito mais superficial, mas que foi muito divertida, porque este tipo, atravessar fronteiras, deu-nos para isto, para acharmos que a arte portuguesa dos anos 70 é uma arte que deixa de ter um centro. Paris continua a ser muito importante, mas há cada vez mais artistas a irem para outros sítios. E, portanto, a ideia de atravessar fronteiras é também
uma nova atitude cosmopolita. Já não é ir um bocado para o estrangeiro para fugir à pátria e às desgraças da pátria. É ir para o estrangeiro, olha, porque é assim, porque se quer estudar, se quer trabalhar, sem propriamente ajuste de contas, não é? Porque é normal, como hoje se vai para o estrangeiro, seja lá o que isso for. Portanto, circular. O que queremos com atravessar fronteiras era o circular. Atravessar fronteiras entre Portugal e fora, portanto, uma contaminação de campos cada vez maior. Atravessar fronteiras entre a cronologia das peças, foram várias peças que tinham duas datas, a data inicial e a data da sua reapresentação na exposição, e atravessar fronteiras entre o dentro e o fora do museu. Portanto, convidámos o Grupo Acre, ainda estava viva e continua a estar a Clara Meneres, agora já só está o Lima de Carvalho, creio eu, porque o outro já tinha morrido, um Alfredo Queiroz Ribeiro, creio eu. Esse é o escultor que esteve em Londres, exato, em Inglaterra. E que fizeram uma das suas intervenções urbanas, não é? Que eles faziam, portanto, fechou-se de madrugada, quando a exposição estava para inaugurar, ali aquela rua esquisita, que é Nicolau Betancourt, em frente à entrada do Campo, que esta exposição foi no Campo, e eles fizeram uma instalação, uma intervenção que tinham feito na Rua do Carmo, que é com círculos coloridos, divertiram-se imenso. Fizeram as pazes, houve esses aspectos muito engraçados. O Alberto Pimenta reconstituiu em texto a performance que tinha feito no Jardim Zoológico, e houve outras situações assim. E a ideia foi alta e baixa arte, quer dizer, não só, por exemplo, França, ainda me lembro, viu a exposição e dizia, mas onde é que está a pintura? Eu assim, pois, para nós achámos que não era uma questão fundamental dos anos 70. Por exemplo, nós expusemos o Ângelo só com escultura e vídeo, não é? Bom, e já chega, Manuel, não me calei, conforme vês, vou só sintetizar em 3 palavras. Para mim, o trabalho de curadoria de exposições baseia-se fundamentalmente em investigação e estudo, é isso que eu gosto. Gosto mais de fazer exposições assim de temas do que exposições de um artista individual. Isso há gente que faz muito melhor do que eu. E gosto que as exposições sejam problemáticas, quer dizer, que abanem um bocado as convicções. E acho cada vez mais, pelo menos é um modelo de exposição que me interessa, que expor só obras na parede ou no chão, ou em ecrã, e deixar que as obras falam por si, como o Cotileiro queria, para mim interessa-me pouco esse tipo de exposições. Eu gosto de exposições falantes, por isso é que não é tanto o modelo da exposição de artista que eu mais gosto de fazer, exposições que ponham questões, e para mim hoje o grande desafio é como se expõe documentação. Porque acho que uma exposição é um processo, eu vejo estas exposições como processo, e podem ser feitas de uma maneira, podem ser feitas noutra, e é também a capacidade de mostrar o processo de fazer uma exposição que me interessa muito, e às vezes é possível. E pronto, Manuel. Gostava de dizer uma coisa. Estavas agora a referir à tua exposição do Cândido Portinari, que é uma apresentação, não sei se alguns de vocês não foram ver ainda, em Vila Franca, e a Raquel faz E vou só dizer como é que se foi. Há uma designação do Hegel, eu não sou filósofa e li pouco Hegel, mas tive um professor que era muito hegeliano, e há a metáfora do senhor e do escravo, mas não é essa que me interessa, e há outra coisa muito bonita, que é a astúcia da história. A astúcia da história. E então, a expressão do Portinari surgiu-me a concretizar a astúcia da história. Porque os neorrealistas da oposição ao regime, a quererem fazer arte social, 1940,
apresentam em 1940, em março, no último número do Sol Nascente, que era uma revista lá deles, na capa, o Portinari, é preto e branco necessariamente, o café do Portinari, a dizer: aqui está o que os nossos pintores devem fazer. E a dizer que aquela representar o povo e o trabalho e os deserdados e os mulatos e os crioulos, ali estava o que o povo deve fazer. E primeira página do Sol Nascente, março de 1940. Pois, 4 meses depois, em junho de 1940, o café, que era um símbolo, um ideal, entra pela porta aberta de Lisboa, pela porta errada, pela porta trocada, exposição do mundo português. E eles escrevem artigos. O professor França, que foi meu professor e de quem eu tenho uma veneração efetiva, fez 96 anos esta semana e que está já mais para lá do que para cá, infelizmente, mas é recente. O professor França dizia-nos, ele tinha 18 anos em 1940, e dizia: nós íamos à exposição do mundo português namorar, certo, aos 18 anos, e ver o cavalo de Troia. Eu dizia: o cavalo de Troia, o Portinari. Há números inteiros das revistas deles a falarem do Portinari, que urge ir ver o Portinari. Nunca dizem onde está o Portinari. Portanto, tinham que tomar o Alcacelsa, aquela imagem que ficou célebre, e lá iam eles, pela porta da entrada de Troia, ver o Portinari ao pavilhão do Brasil. Um mero acaso. Quer dizer, o Portinari pintou o quadro em 35, mesmo em 35 ele é exposto nos Estados Unidos, e também nos Estados Unidos, naquele ambiente que as pessoas às vezes desconhecem, que é de uma grande abertura à arte social, não é? Estamos em plena crise. Os mexicanos também, não é? Exatamente. Saem artigos inteiros em jornais americanos, é publicado um livro de qualidade, o Portinari estava acabado de se revelar, e o café é considerado o símbolo da brasilidade. Isto na crítica americana à exposição em 35. O quadro é comprado do Estado brasileiro, para o Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. E, portanto, quando o diretor do Museu de Belas Artes tem que fazer no mundo português, no pavilhão do Brasil, uma exposição de artes plásticas, que ainda por cima, o sítio mais frequentado do café, por isso é que eu tentei apanhar por aí, senão, mas foi tanto, era beber café no pavilhão do Brasil. Portanto, o quadro era o mais moderno, todos os outros quadros olhavam para trás. E, portanto, é esta astúcia, vão ver, esta coisa absolutamente extraordinária, não é? Dos acasos, dos perdidos em tradução, mas pronto, que é a base das pessoas. Deixa-me juntar uma coisa ao que tu estás a dizer, que é, eu lembro quando visitei a exposição do Canto Portinari contigo, o teu entusiasmo, a tua alegria, diz tudo o que tu acabaste de dizer, mas mais de uma coisa mais importante para mim, é que o quadro está cá outra vez. E então, ao dizer que o quadro está ali, digamos, voltamos agora à curadoria, é escuradora quando o quadro está, porque ao trazer o quadro, ou seja, deixa-me dizer agora de outra maneira, este enorme tumulto que é a arte, que é um tumulto, parece uma massa assim de um vulcão, que sai de um vulcão, e que acaba sempre por ser materializada em personalidades, em artistas. Os artistas é que fazem a arte. A arte não é uma coisa abstrata. A arte vem das mãos dos artistas, com bolseiros ou sem bolseiros, o que for, não sei. E depois há os curadores, na minha opinião. Se calhar agora é o nome que se dá, mas é para que são aqueles que olham para esta massa e conseguem destrinçar coisas e repropor leituras e fazer com que as pessoas apreciem aquilo que deve ser apreciado, que é a arte, se calhar, só apresentada de chofre, sem ser estudada, sem ter apresentada, e sem ser bem apresentada também. Aliás, depois entramos na cenografia, na museologia, tem que ser bem apresentada.
Sim, e também há pessoas que sabem apresentar muito bem as coisas. Tu sabes. Eu Não, sou um aprendiz. Do Estou a dizer, Manuel Rosa temos e Maria José Oliveira. Temos o exemplo agora da exposição do Jorge, que está em Espanha, Ainda não vi. com um curador espanhol, que o Jorge admira muito, que gostou muito da relação, e que reapresenta, digamos assim, o trabalho do Jorge de uma maneira quase original, digamos assim, dando a ver, e não só com os testemunhos das pessoas todas assim, vimos de uma maneira nova, digamos assim. Isso eu acho que é um pouco o sinal da curadoria, que é conseguir reapresentar, entender, meter as coisas umas pelas outras. E o teu trabalho é indispensável, quer dizer, há muita gente que não faz o teu trabalho, quer dizer, mas a Lígia também apresentou pessoas que gostam de estudar, que eu chamei a Lígia, ela disse que era um rato de biblioteca, e ela gosta de ir para a casa dos artistas, chama-lhe um gato junto à lareira e um cão de fila, porque ela quando morde não larga, e portanto, tens aqui a visão canina, canina e gatina e ratinha de vocês, historiadoras de arte. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigada. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, algum protesto. Todos. Mas tenho qualquer coisa menos clara. Bom, ficaram todos elucidados. Posso só fazer um Podes. outro cavalo de Troia, só para dar um exemplo, que havia muitos cavalos de Troia, esse aí teve de facto uma importância importante, mas o trabalho que eu fiz foi sobre a presença portuguesa na Bienal de São Paulo, durante o Estado Novo, e também o Pomar, em 53, já depois do mural Do Cinema Batalha ter sido destruído, portanto isso é já considerado uma pessoa não grata do regime. Ele também integrou com grande destaque mesmo, aliás, não só o Júlio Pomar, como os artistas neorrealistas ocupavam a nave central da maior das representações portuguesas internacionais daquela época, dos anos 50, que era exatamente comissariada pelos Jogos de França, portanto, uma curadoria relativamente anónima, na verdade, não assumida e não subscrita em catálogo, e portanto, para também falar desta questão das contradições, não era só o Estado Novo e as instituições, mas os próprios agentes, o próprio curador, os próprios artistas também aceitavam integrar comitivas internacionais, não se deixavam apresentar em Portugal, mas permitiam-se apresentar lá fora. E esta exposição foi extraordinária, foi a maior de sempre, a maior representação de sempre lá fora, e tinha Júlio Pomar, tinha outros neorrealistas. Eu já disse à Lígia que adorava que ela refizesse a exposição. Eu refiz com a Marta Soares, há 2 anos, em 16, a exposição do Amadeu de Sousa Cardoso. Não é? Ele em vida fez uma única exposição, em 1916, e nós quisemos homenageá-lo em 2016, refazendo a exposição dele. É outro tema hoje. No Porto e em Lisboa, depois, porque ele também fez no Porto e em Lisboa. Fizemos no Soares dos Reis, porque já não podíamos fazer onde ele tinha feito, e depois fizemos no Museu do Chiado, também não podíamos fazer na Liga Naval. É outro tema muito interessante, e eu ando sempre a dizer à Lígia que gostava muito que ela reapresentasse, não em São Paulo, mas cá, essa exposição. Era muito interessante. Porque também porque a exposição também gera realidade. Claro. Repara, por exemplo, a exposição que tu comissariaste da Maria José Oliveira. Bom, eu acho que conhecia mais ou menos a obra da Maria José, vi de uma forma completamente distinta. Não é? Mas isso, tu aí estás sublime. Estás quase sublime. Eu isso não sei se sou tão bom. Olha, muito obrigado, Raquel. Obrigado.